Conversa Fiada está no ar. Eu estou aqui num papo muito interessante, falando de política com Geelson Silva, que é um cientista político, professor aqui da Unimontes e também um rotariano. Ô Geelson, eu queria te perguntar sobre o PMDB, né? Esse partido grande e tudo. Eu queria, como é que você avalia o papel dele hoje? Há uma disposição em assumir diretamente o poder? Essa é uma primeira pergunta. Existe a possibilidade dele ocupar o papel do PSDB, ou seja, de ser uma oposição ao PT? Ou você acha que essa situação que ele se encontra, de fiel da balança entre o PT e o PSDB, é uma posição cômoda, que ele vai continuar nela? A posição do PMDB, nesse atual momento, é uma posição muito cômoda, né? O PMDB ele goza dos benefícios de ser governo, ocupa pastas ministeriais, cargos, tem poder dentro do governo e, ao mesmo tempo... O presidente é um protagonismo, né? Indiscutível. Ao mesmo tempo, o presidente tanto do Congresso quanto do Senado são do PMDB e, especialmente no Congresso, existe quase que uma oposição ao governo. Então, o PMDB ele está gozando dos benefícios de ser governo, ao mesmo tempo que faz uma certa oposição ao governo. Então, é uma posição muito cômoda, né? O PMDB, sem dúvida, é um partido muito importante. Vários cientistas políticos apontam para o papel do PMDB enquanto um estabilizador do sistema político brasileiro, já que ele agrega diversos interesses, né? Então, isso, inclusive, favoreceria uma estabilidade da democracia no Brasil. Então, é um partido em que muitos veem aspectos positivos, aspectos negativos, como seria um partido fisiologista, oportunista, sempre governista, etc. Mas, do ponto de vista da estabilidade política, é um partido também importante que tem o seu papel, né, reconhecido por diversos cientistas políticos, né? Quanto a essa questão de assumir de vez um papel de oposição e ter um protagonismo maior, inclusive lançando candidatura a presidente do Brasil, isso vai depender da capacidade do PMDB de se unificar, porque é um partido com diversas forças, com diversas correntes, com diversos interesses e que tem inclusive, nisso uma qualidade. É um partido que, apesar de todas essas diferenças, aglutina todas essas forças sem se esfacelar. Agora, até mesmo por isso, por essas divergências internas, o PMDB não foi capaz de formar uma liderança ainda e de lançar essa liderança competitivamente numa disputa ao Executivo Nacional. Então... Ok. Outra coisa que eu queria te perguntar, como cientista político, eu queria te perguntar por que a direita detesta com todas as forças as políticas do lulismo. Eu queria que você, assim, você acha que a classe média tradicional tem horror à ascensão de pobre? Eu acho que sim. Eu acho que existe muito preconceito, né? Acho que existe muito conservadorismo, né? Tanto da classe média, e às vezes não tão média assim. Aquela máxima do Marx de que uma ideologia de uma época, a ideologia da classe dominante, ela vale, né? Porque mesmo quem não é classe média pensa muitas vezes como classe média. Eu tive a oportunidade de ver um senhor de uma mercearia bem simples na zona rural criticando, por exemplo, um programa da natureza como é o Bolsa Família. Ou seja, ele não percebe que um programa como o Bolsa Família movimenta seu comércio, né? Que um corte num programa como esse, por exemplo, iria baixar muito o seu comércio. Então, isso... ele se exclui, né? Exatamente. Não é uma reflexão exatamente sobre o significado das políticas sociais. Então, muitas das opiniões que são formadas são com base em preconceitos e conservadorismo mesmo. Existe uma direita nova no Brasil? Eu não acho que exista uma direita nova. O que eu acho é que a direita ele está se manifestando, né? A ideia de que a direita talvez tenha saído do armário. Isso geralmente ocorre quando um grupo político ele fica muito tempo afastado do poder. Isso ocorre nas democracias em geral, né? Quando o mesmo grupo, o mesmo partido, ele vai se reelegendo ou elegendo sucessores, os grupos de oposição eles se sentem cada vez mais distantes do poder e começam
a se manifestar mais. Então, com isso, você tem uma progressiva radicalização das posições. Então, isso acontece, em geral, nas democracias. Sim. Deixa eu te perguntar outra coisa. Por que você acha que tem tão poucas mulheres na política, sendo que nós somos maioria votante e até existe a lei, né, exigindo um percentual de mulheres nas casas, né, tanto na Assembleia como no Congresso? Nós somos uma sociedade patrimonialista, em que o homem ele ocupa os principais espaços, é quem tem mais poder, não só na política, em diversos espaços, com a mesma formação, a mulher acaba ganhando menos, né? Então, isso é uma questão do machismo presente na nossa sociedade. Existe, de fato, uma lei que estabelece uma cota para as mulheres participarem, disputarem a eleição, só que isso funciona no papel, ou seja, você registra uma candidatura de mulher, mas na prática ela nem faz campanha muitas vezes, então aquilo é só simplesmente para constar, para cumprir a lei. Então talvez uma saída para isso fosse estabelecer uma cota de mulheres eleitas e não apenas de candidatos. Tá. Eu queria te perguntar também sobre a juventude brasileira. Antes ela inclinava sempre mais para a esquerda. E hoje a gente percebe, apesar de ser declarado muito de centro, mas a gente percebeu muitos jovens de direita nas manifestações. Por que foi isso? Eu acho que tem a ver com essa questão que eu estava relatando anteriormente, né? O fato de um grupo ele ficar muito tempo distante do poder, porque anteriormente poucas pessoas se assumiam de direita, apesar de ter um pensamento de direita. Então, o fato de estar muito tempo distante do poder, você tem um partido que é de esquerda no governo, e isso faz com que as pessoas se manifestem mais. Elas, como se pensasse, ou façamos algo agora ou vamos continuar distantes. Ok. Você tem algum palpite para o próximo prefeito de Montes Claros? Quem será? Quem será? Quem será o próximo prefeito de Montes Claros? Eu acho que está uma disputa entre o atual prefeito, né? Sempre a possibilidade de reeleição é algo muito forte, né? Então, o atual prefeito, Rui Muniz, ele tem muita chance. Porém, eu acho que o Paulo Guedes, que disputou a última eleição, né, era um desconhecido em Montes Claros, conseguiu durante a campanha ascender muito, ele também tem muita chance. E até mesmo Humberto Souto, que assumiu a cabeça de chapa, né, no decorrer do processo e também cresceu muito. Então, que talvez se a campanha tivesse durado um pouco mais, ele chegasse... Pudesse ter chance. Então, acredito que, dentre os pré-candidatos colocados até o momento, pelo que a gente escuta, são esses, entre eles acredito que, no momento, a disputa estaria entre os três. Ok. Eu gostei de falar com o cientista político Gelson Silva e espero que vocês tenham gostado também. Conversa Fiada vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até nosso próximo programa.